dos elementos fundamentais do seu negócio digital, um negócio que vai fazer você chegar no 6 em 7 e que está na faixa preta, é a formalização do seu método. É muito importante você ter isso, primeiro você ter um método e você ter este método formalizado. Formalizado ali num documento, numa coisa concreta, digamos assim. Antes de sair, querer ensinando a pessoa a chegar a Roma, é importante você ter isso formalizado. Então vamos entender. Primeiro, o que a gente entende por uma formalização do seu método? Formalização do seu método é um passo a passo, replicável para uma pessoa ou o seu avatar chegar até a Roma. Vamos entender isso aqui, tem coisa importante. Primeiro, tem que ser um passo a passo, tem que ser uma coisa que seja fácil de se entender e tem que ser replicável. As pessoas têm que conseguir, não adianta ser uma coisa que dependa de sorte, por exemplo. Eu acho que é difícil você chegar e ensinar um método para você chegar a se tornar um Cristiano Ronaldo. Por quê? Cara, só existe um Cristiano Ronaldo. Não existem milhares de Cristiano Ronaldo. Então, você ensinar uma pessoa a se tornar um Cristiano Ronaldo, eu acho que para você se tornar um Cristiano Ronaldo, cara, o melhor jogador do mundo, que já ganhou, sei lá, foi considerado o melhor jogador do mundo várias vezes, eu acho que isso é uma coisa que é difícil de replicar. Tem um quê de talento envolvido, tem a parte que é replicável, tem a parte de treino, de mentalidade, mas eu imagino que tem uma parte de talento envolvida que é difícil de replicar. Então, o seu método, ele tem que ser um passo a passo, ele tem que ser replicável. Tem que ser, cara, qualquer pessoa que queira realmente fazer aquilo ali, ela consiga replicar. Por exemplo, a fórmula de lançamento é um método passo a passo, replicável, para se fazer o 6 em 7. Como é que a gente sabe que ele é replicável? Né? A parte mais importante aqui é ele ser replicável. Milhares de pessoas já fizeram um 6 em 7 da forma que a gente ensina. Então não tem sorte envolvida. Cara, tem, você vai ver, a pessoa fez 6 em 7, a gente vai entrevistar, sei lá, a pessoa, você vai entender o que ela fez? Ela seguiu o passo a passo que a gente ensina para ela. Ela seguiu o nosso método e ela chegou na Roma. Então, é importante que o seu método seja um passo a passo e que ele seja replicável e que ele ajude a pessoa a chegar até a Roma, tá? Então, é importante você ter essa definição. Então, por exemplo, a fórmula de lançamento, ela é um método que ensina as pessoas a fazerem um 6 em 7. O que é importante? O seu método, ele evolui o tempo todo. Então, ele é algo que você vai precisar revisitar o tempo inteiro. Essa, por exemplo, versão da fórmula, ela é a 5ª versão da fórmula de lançamento. Desde 2013, quando a gente lançou ela a primeira vez, a gente já está na 5ª versão dela hoje, essa versão que você está assistindo aqui agora. Tá? Por quê? Ela evolui o tempo inteiro, a gente acompanha os nossos alunos de perto, a gente vê, cara, onde é que eles estão travando, tá aparecendo uma dificuldade que a gente achava que tinha, que a gente não tinha visto antes, né? Que a gente não tinha visto antes, mas a gente descobriu que as pessoas têm. A gente tem que aprofundar melhor nisso daqui. É o que eu falei, cara, lá em 2013 nem existia Instagram. Hoje em dia existe Instagram. E, pô, o Instagram, ele é uma plataforma que tem um papel-chave na jornada do 6 em 7 da pessoa. O Instagram, o YouTube, enfim. Então, o seu método, ele evolui o tempo inteiro. Tá? Ele é um passo a passo, ele é replicável, mas você tem que estar o tempo inteiro acompanhando os seus alunos de perto para entender, né, para você melhorar o seu método para que cada vez mais pessoas cheguem a Roma. Quanto mais pessoas chegarem a Roma
por meio do passo a passo, por meio do seu método, mais sucesso o seu negócio vai ter. No longo prazo, esse é um fator crucial de sucesso do seu negócio. É você ter um método que seja replicável. Então, para isso acontecer, a primeira coisa que você tem que fazer é formalizar esse método. É colocar ele num passo a passo e olhar para ele e falar, cara, isso é replicável? Ou depende de talento? Se depender de talento, provavelmente você tem que rever o seu método, né? Ou rever a Roma que você tá mostrando para as pessoas, tá bom? O que não é essa parte de formalização? Neste momento da formalização, a gente não está dizendo para você gravar o seu curso inteiro. Então, esse momento de formalização, você vai formalizar a estrutura geral do seu método. Você vai formalizar, por exemplo, um índice do que seria o seu treinamento. Você vai formalizar, sei lá, um mapa mental, para quem gosta de mapa mental, do que seria o seu treinamento. A gente não está... Vai chegar um momento onde você vai sentar e gravar cada aula do seu treinamento. Como você, cara, você está dentro da fórmula aqui, você vai ver, cara, o treinamento inteiro, para cada parte do que você precisa saber, tem uma aula lá explicando. Só que quando a gente foi formalizar isso, a gente não saiu gravando a aula loucamente. Primeiro a gente formalizou toda a estrutura geral do que a gente entendia que era preciso ser ensinado para você fazer o 6 em 7. Só depois de formalizar isso num índice, num mapa mental, que aí varia, né? Tem pessoas que gostam de formalizar de formas diferentes. É que a gente saiu para gravar o curso. Então aqui, a parte de formalização do seu método não é o momento de você gravar o curso ainda. Antes de sair gravando, você precisa formalizar ele num passo a passo, tá? Que seja replicável. Por que a gente fala para você formalizar o seu método? Por que formalizar o seu método é um elemento tão fundamental do seu negócio? Primeiro, eu diria que, cara, é a parte mais importante aqui, pelo menos para mim, tá? Ao formalizar, você tem clareza. Isso vai te trazer clareza. Clareza do quê? Da jornada que o seu avatar precisa percorrer para chegar até a Roma. Você vai ter a clareza de como é a jornada que seu avatar precisa percorrer. Logo, você vai saber o que você precisa ensinar para o seu avatar para ele chegar até a Roma. Isso vai fazer de você um professor muito melhor só de ter essa clareza, independente de você ter feito curso de didática, de curso de oratória, enfim, que quer que curso de comunicação para ser um comunicador melhor. Cara, só de ter clareza da jornada, clareza do que precisa ser ensinado, só disso você já é um professor absurdamente melhor. Isso vai tornar você um professor absurdamente melhor. Independente de você ter feito curso de comunicação, oratória ou qualquer outra coisa. Então, clareza para você é importante. E se você é lançador e está lançando um expert, o seu expert precisa ter a clareza da jornada. Porque ele vai ensinar isso para as pessoas. Ele precisa fazer com que as pessoas cheguem a Roma. Então, você saber cada passo lá da jornada, né, o seu expert saber, vai tornar ele um professor melhor. E ele precisa saber isso, ele precisa ter isso claro. E se você é lançador e está lançando um expert, digamos assim, é até uma posição boa para você estar, porque como você não é o expert em si, você vai olhar para essa jornada que ele vai te apresentar e vai olhar, cara, para você que não é expert, isso está realmente claro? Você olha para isso, isso é replicável, isso qualquer pessoa que queira fazer, ela vai conseguir fazer? O quão replicável esse método é, tá bom? Então isso é importante você ter esse tipo de clareza, e para ter esse tipo de clareza você precisa formalizar. Segundo, ao ter a clareza da jornada, você vai ter ideias de conteúdo.
quando você conhece a jornada, é mais fácil ter ideia de conteúdo. É muito mais fácil. Um grande amigo meu, que é uma das pessoas mais criativas que eu conheço, ele fala assim, cara, o que mais mata a criatividade é você não ter direcionamento. Ele fala pra mim, cara, se eu chegar pra você e falar assim, conta uma piada aí, você trava. Se ele nem conta uma piada, se ele chegar e falar assim, cara, pense em alguma coisa. Cara, você vai demorar pra pensar. Agora, se ele falar assim, pensa num animal. Pô, vai ser muito mais fácil pensar no animal do que pense em alguma coisa aí. E se eu falar, pensa no animal mamífero brasileiro. Pensa no animal que você viu hoje de manhã. É muito mais fácil. Então, o que mais mata a criatividade é você não ter direcionamento. E quando você tem um método, é mais fácil você ter ideia de conteúdo. Você sabe como é a jornada, você sabe as objeções que a pessoa vai ter, você sabe os obstáculos que ela vai ter que transpor. É muito mais fácil criar conteúdo do que você simplesmente não sabe de nada e falar, cria um conteúdo de valor aí. É muito mais difícil, tá? Então é importante você ter isso formalizado. E quando você tem formalizado, né, o seu método e, consequentemente, a sua jornada, fica mais fácil você analisar os pontos fortes e fracos do seu método. Quando você está com isso formalizado, você pode olhar e falar assim, cara, isso realmente é replicável? Lembra, quanto mais replicável o seu método for, quanto mais as pessoas chegarem até a Roma, seguindo o passo a passo, seguindo o seu método, mais sucesso você vai ter no seu negócio. Então você pode, quando está formalizado, você pode olhar, isso aqui realmente está replicável? Isso aqui realmente, qualquer pessoa que seja esse avatar, que eu defini como avatar, ela realmente vai conseguir fazer isso daqui? Tá claro quais são os passos que a jornada tem que ter? Isso está claro. Então, formalizar isso é muito importante. Vai dar clareza. Você ter a clareza, o seu expert ter a clareza. E é muito importante porque quanto mais clareza você ou o seu expert tem, mais é fácil transmitir clareza para o seu avatar. E a partir do momento que o seu avatar entende, cara, é só, sei lá, eu só não fiz o 6 em 7 ainda porque eu nunca tive acesso a esse método. Agora que eu tenho acesso a esse método, eu também vou conseguir fazer um 6 em 7. O seu avatar conseguir entender isso é extremamente poderoso. Só que se você não tem isso formalizado nem para você, quiçá que dirá o seu avatar ter essa mesma clareza. Se você não tem isso claro nem para você ou para o seu expert, como é que você vai transmitir isso para o seu avatar? Então é muito importante, isso é um elemento fundamental. E o segundo ponto, por que fazer isso é tão importante, é que quando você tem o seu método formalizado, você tem uma solução única. Solução única para quê? Para chegar até a Roma. Curso online de marketing digital no Brasil. Tem aos montes. Um método específico para fazer qualquer pessoa fazer um 6 em 7. Aprender a fazer um 6 em 7. Cara, só tem a gente. Ou pelo menos só tem a gente com o nível de resultado que a gente tem. Ninguém chega nem perto. Agora, curso online de marketing digital tem aos montes. Só que eu estou preocupado com outras pessoas ensinando marketing digital? Não, por quê? A fórmula de lançamento é um método único. Não existe duas fórmulas de lançamento. E não existe nenhum outro curso que eu saiba de marketing digital no mundo que tenha feito tantas pessoas fazerem 6 em 7. Então, quando você formaliza o seu método, cara, você cria uma solução única. Você deixa de ter concorrente praticamente. Por quê? Não tem ninguém, cara. O seu método é único.
Agora, se o seu método é um curso, sei lá, de marketing digital, aí, meu amigo, você tem que ficar preocupado. Aí você tem que ver se você está cobrando a mesma coisa e tudo mais, porque a sua solução não é única. Tá bom? Então, é importante você ter esse método formalizado, porque além de trazer clareza, cara, é o seu método, não tem outro método que não seja o seu, tá bom? Inclusive, é um ponto lá, lembra ponto forte e fraco? Você pode olhar quando você estiver formalizando e falar, cara, isso que eu estou ensinando aqui realmente é único? Ou parece qualquer, sei lá, no meu caso, ou qualquer outro curso de marketing digital que tem por aí? Às vezes, ao olhar para o negócio, vai falar, cara, o negócio ainda não está tão único. Então eu preciso trabalhar, vamos lá, deixa eu ver o que eu trabalho, que só eu ensino, o que só eu descobri acompanhando os meus alunos, tem tal coisa, e aí você vai formalizando o seu método para transformar ele cada vez mais numa solução única, diferente do senso comum, tá bom? Então, por isso é tão importante. Como é que a gente formaliza esse método? Na verdade, é mais simples do que parece, tá? O que você vai fazer? Você vai, beleza, você tem seu avatar, você tem a sua Roma, você está criando um método, um passo a passo para ajudar ele a sair do zero e chegar na Roma, tá bom? O que você vai fazer? Você vai dividir toda essa etapa em 5. Você vai dividir toda essa jornada, né? Não toda essa etapa, em 5 etapas. Não 5, né? De 3 a 5 etapas. Por que não mais que 5? Porque, cara, é difícil lembrar mais de 5 coisas. O Érico tem um exercício que ele sempre faz, que eu já vi ele fazer com vários alunos. Ele pergunta assim, cara, você é cristão? Aí a pessoa responde, sim, sou cristão. Ele fala assim, me fala pra mim, quais são os 10 mandamentos de cor? Até hoje eu nunca vi um aluno que se disse cristão, ou uma aluna, conseguir recitar os 10 mandamentos de cor ali, de cabeça. É difícil lembrar muitas etapas. Então você vai pegar a sua jornada, dividir em 3 a 5 etapas. Você vai pegar essas etapas e dividir, você vai pegar cada grande etapa e dividir ela em 3 a 5 subetapas, né? Subetapas, tá? E aí você vai pegar cada subetapa e dividir em 3 a 5 subetapas. E você vai fazer isso até você chegar em uma etapa que seja fácil de aprender ou aprender e executar. Então, o que você vai fazer? Basicamente, você vai pegar um problema grande e dividir ele em problemas pequenos até que você chegue num problema pequeno o bastante para que qualquer pessoa consiga aprender e executar aquilo ali. É isso que significa formalizar um método. Então, se você pegar a fórmula de lançamento, cara, ela é uma jornada inteira para fazer um 6 em 7. Chegar e falar assim, aprende a fazer um 6 em 7. Isso é muito difícil. Agora, se eu chego numa etapa que te ensina a gravar um conteúdo raiz, o conteúdo raiz é um conteúdo de 30 minutos, que você vai gravar assim, assim, assado. Você vai pegar uma dor do seu avatar e vai falar sobre isso durante 30 minutos. Não 30 segundos, 30 minutos. Isso é uma etapa, cara, qualquer pessoa consegue aprender isso daí. Você vai definir um avatar. Meu Deus, definir um avatar. Cara, a definição do avatar tem... Você vai colocar as dores, demografia, se é homem, se é mulher, se isso não importa, idade. Cara, definir a idade de quem você quer falar é uma coisa que qualquer pessoa consegue aprender e executar, tá bom? Então, se você for olhar a fórmula de lançamento, você tem toda a jornada do 6 em 7. Mas, cara, a parte da jornada ela foi sendo quebrada em várias etapas. Então, tem a etapa de você só aprender a construir a audiência. Depois tem a etapa só de você validar a sua oferta.
Aí tem a etapa de você fazer o lançamento clássico, que é o lançamento que vai fazer seu 6 em 7. Então você vai fazer isso com o seu método, com a sua jornada também. A jornada para quê? A jornada para o seu avatar sair do zero e chegar até a Roma. É importante que você pare um tempo para formalizar isso dentro de um método. E saiba que o seu método ele precisa ser revisitado o tempo inteiro. Ele vai evoluir o tempo inteiro. Como eu falei, essa é a 5ª versão da fórmula de lançamento. Esse módulo que você está vendo agora é uma evolução da fórmula de lançamento. Lá em 2013, a gente não falava em elementos fundamentais, a gente não falava que, por exemplo, formalizar o método é uma coisa que você tem que fazer e revisitar o tempo inteiro, que isso vai te acompanhar o tempo inteiro. Só que a gente foi vendo que, por exemplo, os nossos alunos, eles, sei lá, definiam um avatar, ou eles formalizavam o método uma vez e nunca mais revisitavam ele. Então, por exemplo, quando a gente foi fazer essa versão da fórmula de lançamento, a gente viu, cara, quais são os elementos que são fundamentais e que precisam ser revisitados o tempo inteiro. E aí a gente chegou nesse módulo que você está aqui agora. Então, a própria fórmula de lançamento ela é revisitada o tempo inteiro. E você também precisa fazer esse processo de revisitar o seu método o tempo inteiro. Por quê? Ele evolui, as condições de mercado mudam, como eu falei. Cara, em 2013 não tinha Instagram, hoje tem Instagram. Então, as condições de mercado mudam. As pessoas mudam. Quando você está começando a ensinar alguma coisa, o professor que ensinou 2 alunos é diferente do professor que ensinou 1000 alunos. Então, o próprio professor evolui. Então, o professor evolui, o método também deve evoluir. Então, ele precisa ser revisitado o tempo inteiro. Então, essa é a parte, então, o elemento fundamental, que é a formalização do seu método.